Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamar de senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Anderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presente, Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 24ª sessão ordinária do segundo período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Não havendo matéria para ser lida no expediente, passaremos para o grande expediente para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Alzemiro. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores, público presente. Bom, gente, dando um prosseguimento, nós vamos fazer um pronunciamento aqui no sentido de trazer mais esclarecimento à nossa população, de um modo geral, sobre o que representa os projetos neoliberais do PSDB, que tem um candidato aí à presidência da República. Eu observo, por exemplo, para nós aqui, que somos a base Piraí, tivemos a privatização da Light, em que tivemos um desastre enorme, que foi um desemprego muito grande de trabalhadores. Tivemos a privatização da CSN, que houve também dispensa de trabalhadores em massa. E a concessão dessa nova Dutra que nós temos aí, que corta o nosso município, é a maior extensão territorial de faixa de domínio de um município, é dentro do município de Piraí. Vemos a todo momento pontos de acidentes, que são os pontos negros da Dutra. Curva do Vista Alegre, milhares de vidas já se perderam ali. Curva do Dominante, agora, semana passada, um caminhão de trigo foi ali, tombou. Serra das Araras, quase todos os dias acidente, com mortes, com prejuízos, fechamento da estrada. As passarelas, todos os retornos fechados, sem criar viabilizar uma forma das pessoas que moram à margem dessa estrada para poder passar com mais segurança. Então, o resultado de um contrato de concessão mal feito é esse resultado que nós estamos vendo aí da era FHC. Aí eu trouxe aqui, está impresso, para quem quiser ler, Lei do Fator Previdenciário, que diminuiu a aposentadoria de todos os trabalhadores que hoje se aposentam, com a expectativa de vida crescendo. Aqui está a Lei 9876, assinada em 26 de novembro de 1999. Fernando Henrique Cardoso, está aqui, e Valdec Ornelas, ministro da Previdência. Está aqui, publicado no Diário Oficial, a hora que ela foi homologada. Fernando Henrique Cardoso, Valdec Ornelas. Diminuindo a aposentadoria de pessoas que podem trabalhar 40 anos, como foi o meu caso, sair com menos R$ 604 por mês de aposentadoria, depois de 40 anos de contribuição, através de um maldito de um presidente que quer voltar agora com o projeto deles. Projeto deles, trocar o nome da Petrobras, porque Petrobras era o petróleo brasileiro. Eles queriam botar Petrobrax, mudar o nome da empresa para poder botar no mercado internacional e vender ela. Furnas Centrais Elétricas, quando tinha aqui, junto com a usina nuclear de Angra dos Reis, separou uma eletronuclear, a parte de energia atômica, com a parte da energia hidrelétrica, para vender Furnas, que na época teve uma resistência muito forte do Itamar Franco, porque grande parte dos lagos das usinas geradoras, do parque gerador, é no estado de Minas. Itamar Franco teve uma grande resistência. E eles chamam
para enganar o pobre do trabalhador, flexibilização dos direitos trabalhistas. É retirada do direito trabalhista, para baratear a mão de obra e facilitar o lucro dessas empresas, a voracidade das empresas. Vimos aí, foram mais de 40 bilhões para salvar o sistema financeiro. Todos os bancos, Bamerindos, Econômico, que era lá da Ângelo Calmon de Sá, o Bamerindos era quem emprestava o aviãozinho para ele ficar fazendo campanha. O senhor Alcindo Vieira, lá de Curitiba. Banco do Magalhães Pinto, que é lá de Minas Gerais. O Nacional, que fazia propaganda aí até na Fórmula 1. E outros bancos mais, que gerou um rombo nos cofres públicos, que até recentemente nós vimos aí até o Banco Pan-Americano, que era do Silvio Santos, também foi feita uma liquidação. Então vocês observem, por exemplo, como é nefasta, como é ruim para a população brasileira essa parte da privatização. A gente fica observando, projeto deles, logo que assumem, vão aumentar as tarifas públicas, energia elétrica, gasolina, provavelmente eles vão botar uns R$5 o litro da gasolina, acabar uma série de programas sociais, fala que vai melhorar a saúde, vai melhorar onde? Se eles venderam todo o sistema siderúrgico, o parque siderúrgico inteirinho, hoje não tem uma empresa mais de governo nenhum, venderam todo o sistema de telecomunicação, fixo e móvel, seu Sérgio Mota lá com aqueles consórcios, com aquela maracutaia que fizeram para poder mandar dinheiro, inclusive, para as ilhas aqui da América Central, Caimã, Bahamas, lá no Panamá, encheram o bolso, lavaram o dinheiro e trouxeram de volta. Hoje tem uma série de pessoas aí muito ricas, grupos de Gereissati, shopping center por aí afora, que é dinheiro lavado de falcatruas. E sempre flexibilizando, como é hoje aí a Nova Dutra. Aumenta ao bem querer deles, pegar a estrada, não melhora uma curva. Vê esses pontos que são estudados, quantas vidas, quantos prejuízos materiais nós tivemos, eles não melhoram em nada. Olha a curva do Vista Alegre, o que custa melhorar um ângulo daquela curva, ou vamos botar uma lombada eletrônica dentro daquela curva, ou antes da curva? A curva ali do dominante, a semana passada nós vimos um caminhão lá batido, teve um carro da polícia também, que se envolveu naquele acidente. A nossa Light está aqui pertinho, olha que dificuldade hoje nós passamos com aqueles trabalhadores que estão lá, estão desativando a usina, a sala central que comanda as usinas do complexo gerador. Hoje vai ser feito um controle informatizado lá pela Marechal Floriano, na sede da Light, Marechal Floriano 68. Menos trabalhadores que estão ali, que vai ser comandado por computador. Esse é o grande processo da privatização brasileira. Mexer com o direito do trabalhador, mexer com o benefício da classe mais pobre. Então eu não gostaria, senti na pele muito isso, vivi um período de ditadura já no finalzinho dela, uma ditadura que matou milhares de pessoas, sistema militar que também ajudou a tirar demais os recursos brasileiros e botar nos bancos suíços. Aí nós tivemos um processo de eleição indireta, onde foi feito lá, que depois o Tancredo não assume o Sarney. Fizeram uma das maiores fraudes eleitorais desse mundo, que foi aquele processo do Plano Cruzado. Ganharam em 27 estados da federação, ganharam em 26. Com o pessoal do PMDB, fizeram a Constituição, inclusive tivemos algumas críticas naquele momento. E hoje nós estamos observando que querem voltar com esse projeto neoliberal para acabar de vender algum patrimônio ainda da população brasileira. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, Furnas, Chesf, ainda temos alguma coisa de patrimônio nessa nação. E eles querem acabar. Acabaram com a Embraer, uma das empresas de ponta gigante desse país. Parque siderúrgico, foi tudo embora. Sistema financeiro, todos os bancos estaduais foram vendidos. E a gente tem observado assim, o que melhora na vida do cidadão a partir do momento que eles fazem um tipo de privatização desse? Nada. Desemprego. Desemprego em massa, é isso que a gente tem observado. E diminuição do patrimônio dessa nação. Vêm especuladores lá de fora, assumem, aumentam as tarifas. Hoje nós pagamos tarifa de celular,
Um serviço que o maior número de reclamação que existe hoje dentro desse país é em cima da telefonia. É a tarifa mais cara do mundo. É a tarifa mais cara do mundo. E a gente observa, hoje é um serviço privado. Serviço de trem no Rio de Janeiro, um serviço de péssima qualidade. É um serviço privado. Serviço de barcas hoje no Rio de Janeiro, péssimo. É um serviço privado. Serviço de ônibus. Todas as empresas privadas andam de ônibus lá nesse horário. Entra num metrô ou entra dentro de um ônibus lá para você ver se você tem algum tipo de conforto. Como é que é aquele transporte, tanto do trem, quanto do ônibus, quanto das barcas. É de péssima qualidade, aumenta as tarifas da forma que eles bem entendem, contratos de concessão sendo renovados até de forma compulsória. Então, gente, vamos viver dia 26, um momento importantíssimo para essa nação, de escolher entre o mal e o bem. Eu acho importantíssimo a gente saber raciocinar o que vem somar mais para que esse povo nosso sofra menos. A base da pirâmide hoje vive um momento que a gente viu que grande parte das pessoas saíram da linha da miséria e passaram a ter até o que comer. O Bolsa Família, de qualquer maneira, é uma coisa que ajuda por demais aqueles que estão abaixo da linha da miséria. A população brasileira, a gente observa que a distribuição de renda é péssima. Nós, infelizmente, apesar de ser a 7ª economia do mundo, a distribuição de renda nesse país é muito ruim. A gente vê que grande parte dessas pessoas, devido principalmente ao baixo nível da educação, nós ainda temos um número de analfabetos muito grande, precisamos investir pesado. Eu sou de uma proposta, quem tem que fazer, assim como foi feita a lei de responsabilidade fiscal, temos que fazer a lei da responsabilidade da educação. Temos que ter prédio de uma maneira responsável, um prédio com equipamentos de tecnologia, professor com dedicação de tempo integral, escolas de tempo integral. 1 minuto, vereador. E precisamos, na realidade, ver aonde nós queremos chegar. A nossa população hoje, principalmente aqueles mais carentes, precisam realmente pensar muito bem o seu voto. Dia 26 de outubro é um momento importantíssimo para a vida desse país, para ver aonde nós estamos querendo chegar. A educação é o caminho onde realmente, exemplo de todos os países envolvidos, precisamos investir pesado. A gente vê que a nossa candidata está sendo hoje o compromisso dos royalties, reverter 75% desses recursos para a educação. Eu vejo isso como uma forma de desalienação, de instrução para essa nação, que a longo prazo será a coisa mais maravilhosa que nós podemos viver. É um investimento que se faz hoje para colher daqui a 20 anos. Começamos hoje numa escola em tempo integral, com professores aí com a faixa de salarial na faixa de 8 a 10 mil reais, tem que se pagar igual se paga um médico de família. O médico de família hoje são 10 mil reais com dedicação integral. Vamos pagar o professor também 10 mil reais em tempo integral. Ele tem que ter em tempo integral na escola integral para esses alunos nossos, pagando ele bem, fazendo uma seleção, dando condições de trabalho em prédios que realmente sejam saudáveis, que sirvam orgulho para essa nação. Eu não tenho dúvida de que a gente vai ter uma nação muito mais desenvolvida, com gente preparada realmente até para votar, até para escolher os nossos futuros representantes. Passamos por desgaste político, todos os partidos hoje podem fazer pesquisa, o desgaste é muito grande, esses escândalos que aparecem não tem cor partidária, está todo mundo envolvido. Apareceu recentemente o nome do Sérgio Guerra, apareceu aí o nome do Zé Janene, foi que nomeou aquele diretor hoje, o cara que fazia lá toda aquela parte de operação daquele sistema, é o Zé Janene, que era lá do PP do Paraná, Partido Progressista do Paraná, e a gente viu, apareceu o nome do Eduardo Campos, também que está morto, que acabou morrendo por causa de uma fraude. É aquele aviãozinho dele lá, se fosse uma coisa legalizada, provavelmente não tinha nem caído. Aquele avião dele até hoje não está explicado. Até hoje, por que o avião enfiou debaixo da terra lá? Que era um avião através de um usineiro, de uma falcatrua que fizeram com uma empresa de Ribeirão Preto. Então, meus amigos, a própria Marina, que ficava aí dizendo que é a nova política, não, aonde que ela foi para a nova política? A própria Marina, que não saiu e até hoje não me convenceu. Era a rede da sustentabilidade, ela não se sustentou. Tempo encerrado. Não tinha capacidade.
Então, infelizmente, depois agora ainda veio prestar o serviço para o lado mal ainda. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Flávio. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Ontem mesmo eu fiz um elogio ao secretário de Transporte, Marcelo Magalhães. Hoje eu renovo esses elogios. Mas, bom, antes de entrar no assunto que eu quero aqui, gostaria de dizer das mudanças, né, que foram feitas aí no município, em Arrozal e aqui na sede do município, aqui no centro, que foram várias mudanças aí que na minha opinião, contribuiu bastante, ajudou aí no trânsito, aquela Avenida Beira Rio ali, colocando mão única, e várias outras iniciativas aí, placa de identificação de ruas, né, e várias coisas, várias ações aí que melhorou. Só tem uma que eu acho que ele poderia voltar atrás, porque é digno, né? Está fazendo uma mudança, viu que não deu certo, eu acho que é digno voltar atrás e voltar ao que era antes, que é a situação dos taxistas, né? No início nós concordamos que, né, aquela mudança ali, até na época a gente indagou, né, porque estava tirando de uma rua ali e indo para outra que era tão próximo ali e tal. Mas só que aquilo, na nossa opinião, naquela época, acho que não causava tanto transtorno assim para os taxistas, mas está causando sim. E para os comerciantes também, ali o Quicão e outros comércios que tem por ali. E conversando também com pessoas que moram aqui no centro, eles estão relatando também que não gostou dessa mudança. E os próprios taxistas, que desde o início, né, não gostaram da ideia. E o que foi passado para a gente na época, que em época de festa, tinha que ficar sempre fazendo aquela mudança, tirando eles dali, colocando eles lá perto da rodoviária. Só que veio aí a festa, o Piraí Fest, por exemplo, eles tiveram que sair de qualquer forma, dali, passando para lá. Então eu acho que seria bom voltar ao que era antes. É um pedido dos taxistas, vários moradores aí já falaram comigo, acredito que de repente tenha falado com os senhores também. Então, é o que eu disse, eu acho que várias mudanças que ele fez aí, só tenho elogio a fazer, eu acho que foi bom. Esse ponto aí que eu acho que poderia voltar atrás aí, voltar ao que era antes. Eu acho que não é feio, é digno da pessoa reconhecer que não foi bom. Essa mudança aí, na minha opinião, e de outras pessoas, várias outras pessoas, não foi boa. Então, gostaria também de encaminhar uma indicação semana que vem, eu ia fazer isso hoje, mas não deu tempo, fazendo esse pedido, mas gostaria de incluir todos os vereadores nessa indicação aí, aqueles que concordam, né, com o que eu estou dizendo aqui. A gente colocar ali o nome de todos os vereadores ali nessa indicação. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Eco Staccato. Boa noite, presidente, vereadores e público presente. Eu vou abordar hoje um tema que tem sido falado nas ruas e são cobranças de alguns trabalhadores que fazem parte do corpo, né, de funcionários da empresa Utility. Reclamações estas que não são isoladas, né, tem um conjunto de pessoas fazendo o mesmo tipo de reclamação. Eu solicitei ao corpo jurídico aqui desta casa fizesse uma pesquisa, até para me trazer algumas informações em relação
aos benefícios que a empresa teve para se instalar aqui no município. Porque, independentemente se a empresa teve ou não, né, os benefícios, tratar o funcionário com respeito é o mínimo que uma empresa pode fazer. Reclamações das mais diversas. E até mesmo relatos, né, de pessoas que por pressão, por sofrer tanta pressão no trabalho, sofreram desmaios, né, foram atendidos pelo SAMU. Eles têm registros desse acontecimento. E eu aqui faço como alguém que não gostaria de estar nessa situação. Sou apenas um porta-voz desses funcionários que tanto têm feito reclamações, inclusive em relação a descontos, né, que são feitos em seus pagamentos, e às vezes o funcionário chega a receber R$300. É uma situação constrangedora. Porém, tudo que estou colocando aqui são relatos dos funcionários. Como disse, sou apenas o porta-voz. Mas, como autoridade pública, e como fui votado para estar aqui e representar a nossa população, eu gostaria muito, né, que nós, todos, em conjunto, encaminhássemos, né, um requerimento para a empresa Utilities pedindo explicações em relação a esses relatos que estão sendo feitos, porque se confirmar esses atos, realmente é uma mancha para o nosso município, porque temos pessoas boas, temos trabalhadores, não moramos no país no município das maravilhas, né, onde temos pessoas que são perfeitas, mas se levarmos em conta o número alto de reclamações, e são reclamações repetidas, não tem um funcionário que reclama que foi pressionado ao acessar, né, o banheiro da empresa, ponto. Um funcionário teria feito esse tipo de reclamação. O outro, de repente, reclamou do horário do lanche, pressão para voltar imediatamente ao trabalho. Ponto. Seria uma coisa, mas são diversos reclamando desses mesmos pontos. Nós vamos fazer, com certeza, um documento, né, um requerimento, encaminhar à empresa, pedir explicações a respeito, e diante do pedido, né, à Procuradoria desta Casa, para que nos dê informações mais concretas, através do Executivo, de todos os benefícios que a empresa teve para se instalar no município, para que nós possamos cobrar de uma forma mais firme. Pois, se uma empresa vem para um município e tem vários incentivos, a última coisa que ela deveria fazer é tratar os munícipes dessa cidade com desrespeito. Eu tenho vários amigos que trabalham em diversas empresas em Piraí, e eu fico me perguntando, pessoas que construíram Piraí, eu desconheço incentivo para essas pessoas. Eu não vou citar nome de nenhum microempresário que trabalha em Piraí e que presta um serviço social importantíssimo, que emprega 2, 3 funcionários e nunca foram olhados, né? Nunca tiveram atenção do poder público. E a gente tem pessoas que vêm de fora para o nosso município, tem as isenções, tem os benefícios e trata a nossa gente com desrespeito. Eu agradeço muito a colaboração que com certeza terei dos nobres pares para que nós averiguamos e possamos tomar medidas a esse respeito. Obrigado, presidente. Boa noite. Passaremos para a ordem do dia. Coloco em discussão e votação único o requerimento 82/2014 do vereador José Paulo de Carvalho, Russo, solicitando a extensão de rede de água tratada na estrada Monte Sinai, no bairro Toca do Lobo,
Estrada da Fazenda Piúna, neste município. Os vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal com a palavra o vereador Alzimiro. Bom, ontem, na sessão de ontem, eu fiz até meti uma falha. É agradecer aos nossos valorosos servidores públicos, que essa festa tão gigantesca que é feita em Piraí, eles trabalham 24 horas, realmente, numa dedicação, fazendo limpeza e atendendo a tempo e a hora aí a nossa administração pública. E no dia 28 agora, vamos ter a comemoração do Dia do Servidor Público. Eu me sinto até, em alguns momentos, numa dúvida muito grande, que até agora eu só sei que o prefeito deu ponto facultativo no dia 27. Mas aquela festa tradicional que sempre ocorreu, até agora nós não vimos ainda uma decisão, o que vai ser feito, se vai ter a festa, se vai ter uma valoração maior naquele abono de Natal. Então, acho que seria importante uma manifestação por parte do Poder Executivo para dar uma resposta aí aos nossos valorosos servidores públicos. Esse sim trabalha aí 30, 35 anos para poder adquirir seus direitos de aposentadoria, aí através ou a Previdência Social ou o nosso regime próprio de Previdência, que é o Fundo de Previdência de Piraí. E também vou aqui dizer, a festa transcorreu felizmente muito bem, não tivemos nenhum incidente de maior consequência. Foi uma coisa realmente que a gente fica feliz dos atos de cidadania, as pessoas que aqui compareceram. A gente viu um problema aí do estacionamento, já demos alguma sugestão ontem, que pode se equacionar para a próxima festa, é vivendo e aprendendo, a gente tem que estar aprendendo a cada dia. E, sem sombra de dúvida, o que eu observo é que a parte de trânsito de Piraí, a secretaria até é muito recente, está se estruturando. A gente tem visto aí a parte de sinalização com o nome das ruas, está sendo executada. Eu até parabenizo aí o Executivo, que várias pessoas que são turistas ou que vêm à nossa cidade não tinham uma devida sinalização aí. Hoje todas as ruas estão sendo aí colocadas as placas de sinalização das ruas. E isso é processo de melhoramento da nossa cidade. Eu sempre ajudo no que posso, sempre pedi, já fiz várias indicações aqui, pedindo que nós botássemos aqui na nossa prefeitura um telefone 0800, para que as pessoas pudessem, até ouvidoria, para que as pessoas pudessem estar dando a sua sugestão ou ligando de uma maneira gratuita. Isso não é ônus nenhum para o nosso executivo. A gente sempre dá uma sugestão no sentido de que a transparência do nosso município, fiz uma sugestão de um projeto de lei, no sentido de que a gente tivesse um conselho da transparência e da integração com os movimentos comunitários. Infelizmente, ainda está parado lá na prefeitura, no executivo. Gostaria muito que o prefeito olhasse com carinho, para que a gente pudesse também ter um ponto a mais nesse grande projeto de governabilidade que a gente vê, essa harmonia entre a Câmara e o nosso Poder Executivo, que a gente pudesse também estar trazendo a comunidade para mais próximo. Eu sempre fico muito contente que a participação da comunidade nesses conselhos, ontem mesmo nós vimos que está sendo formado o Fundo Municipal de Habitação do Interesse Social. Maravilha! Deus permita que realmente se concretize, para que venha projetos de construção de casa para a população de menor poder de renda. Eu fico muito feliz quando é feito isso. Então está sendo feito o fundo e um conselho gestor. A gente leu bem aí ontem o aperfeiçoamento que foi feito naquela lei para poder colocar isso. Temos aí a grande responsabilidade que vai ser votar o orçamento. O orçamento, eu fiz as contas, dá aproximadamente 9,2% em cima do valor da previsão do ano passado. O ano passado foi 163 milhões. Para esse ano seguinte, 2015, 178 milhões. Então, dá 9,2% o valor que está sendo já acrescido para o ano seguinte. Importantíssimo que a gente dê uma ajuda ao Poder Executivo com nossa codificação aí das secretarias,
no sentido de cada uma com as suas verbas que são destinadas para executar a parte de trabalho. Sempre vejo a administração pública, hoje, com todas as verbas que possa vir do governo federal, do governo estadual e mais aquela que tem já dentro do município a arrecadação própria, IPTU e o ISS, a gente sempre observa que a obrigação, o custeio já é muito elevado. Hoje nós temos uma folha de pagamento, que do ano passado eu estive observando, em torno de 75 milhões de reais, a folha bruta que a gente diz, porque é salários embutidos mais as obrigações, que é a obrigação de repasse para a previdência do regime próprio. E com isso, a gente vê que o que é investido na educação e na saúde, o que sobra para fazer obras e outros investimentos é um valor muito pequeno. A gente realmente tinha que observar como é que faz a repartição dos recursos por secretaria para que a gente tivesse alguma prioridade a mais para ter um investimento, principalmente hoje a gente vê a área da educação e a da saúde, consome praticamente o orçamento do município quase que todo. A gente tem uma folha de pagamento, 6% da Câmara, com mais 54% que pode chegar pela lei de responsabilidade fiscal, a parte de pessoal, só aí vão 60%. Aí a gente vê lá saúde e educação, praticamente quase que zera quase todo o orçamento que a gente chama receita corrente líquida. Tem umas outras receitas que faz a receita bruta do município, mas a receita corrente líquida, aquela que é fixa, que a gente pode estar contando, é praticamente toda comprometida. Então a administração dos municípios, por isso que a gente briga sempre, através de uma reforma tributária, através dessas responsabilidades que a Constituição de 88 trouxe para os municípios, uma melhor receita para que possa, vários municípios a gente observa aí, eles estão em ponto de falência, porque com esse problema da paralisação que houve do crescimento no Brasil, alguns municípios que dependem exclusivamente do fundo de participação dos municípios, a receita deles caiu 50%. Então, muitos municípios estão passando situação difícil para fechar as contas nesse mês de dezembro, porque realmente caiu demais a receita deles, que é aqueles que dependem mais diretamente do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Então, precisa realmente, esse pacto federativo tem que ser renegociados, e os municípios que estão mais próximos, que hoje a educação está municipalizada, a saúde está municipalizada, como é que a gente faz para manter isso de uma maneira, dar um atendimento de qualidade ao nosso cidadão? É uma coisa realmente que a gente precisa ver, a parte política do que vão tomar posse a partir de 1º de janeiro, um novo pacto federativo para que a gente tenha, esses municípios possam realmente, são 5.570 municípios. Esse país é um país gigantesco e que realmente vários municípios aí que foram criados através de emancipação de alguns distritos, eles não têm como ter uma receita que possa manter a independência desses municípios. Isso realmente, qualquer prefeito que assuma, ele assume com dívida, comprometimento, às vezes, que ele tem que estar assumindo, às vezes, qualquer antecipação de receita é uma dívida futura. O empréstimo pode existir em qualquer sistema financeiro aí, mesmo que um juro muito pequeno, mas o poder que tem de endividamento dos municípios, que é até 120% da sua receita, deixa esse município praticamente engessado. Então, a gente tem notado que hoje, grande parte dos municípios não consegue manter o seu fundo de previdência. A maior parte dos municípios, inclusive nosso município vizinho aqui, se a gente fizer uma auditoria muito séria lá, a gente vai ver que os fundos de o fundo de previdência desses municípios estão falidos. Eles não teriam dinheiro para pagar os aposentados dentro de mais 5 ou mais anos, aí, 5 a 10 anos, não tem mais. A gente vê que o sistema previdenciário é uma grande despesa, tanto para o Estado, quanto para o município, quanto para a União, e também, hoje, a folha dos ativos. A gente vê que alguns municípios têm uma dificuldade imensa, comprometimento da sua receita para com o pagamento dos seus servidores. E isso é a prioridade número 1. A gente está acabando de ver o nosso companheiro Eco comentar aqui, problema sério da empresa instalada em Piraí. Hoje a gente vive situações que as empresas elas têm que cortar custo e vão cortando cada dia mais. Não está sendo fácil
para qualquer empresário que honre com seus compromissos para ele sobreviver. Aqui em Piraí nós tivemos, fechou as portas a IMBP, a Aloés fechou as portas. Tivemos um problema seríssimo com a Usimatec. Eu perguntei um dirigente lá da secretaria como é que vai ser o problema da Usimatec. A informação que foi passada para mim que dentro de poucos dias nós vamos receber a documentação aqui do que vai ser feito com a Usimatec. Foi lá 30 novos desempregados. 30 novos desempregados. A Usimatec simplesmente repassou isso para uma outra empresa. A Aloés eram aproximadamente 300 empregos. Grande parte eram mulheres. A empresa encerrou as suas atividades. O capitalismo é pelo lucro. O Ronald, apesar de ser um homem muito rico, dono de 20 empresas, a de Piraí baixou o lucro, fecha as portas. Não quer nem saber se o pai de família vai passar fome. O senhor Ronald Carvalho, ele reabriu uma filial lá em Valença, ele, aqui em Piraí, simplesmente não me deu resultado, vou lá no outro dia, fecho as portas, vou pagar a obrigação lá com meus empregados e encerro as atividades. Então, é isso que é o capitalismo. Vale para mim na hora que está botando dinheiro no meu bolso. A partir do momento que a minha atividade botou meia ali, ou não está dando o lucro que eu espero, encerro as atividades. A iniciativa privada, ela só vê lucro. Ela só vê aquilo que pode gerar renda para ela. Não deu, está aí o sistema bancário. Todo ele informatizado, todo ele, o número de empregados, dentro de qualquer banco aí, quantos empregados nós temos lá hoje? A situação que a gente vive hoje desse país, até nas lavouras, a região, por exemplo, que eu tenho vários parentes, Ribeirão Preto, hoje é toda a indústria de cana, é toda mecanizada, é tudo através de máquinas. Hoje, o que eu vejo em Ribeirão Preto dá vontade de chorar. Grande parte daqueles trabalhadores hoje viraram pessoas lá que estão se acabando no crack, no vício do crack. Então, a gama de trabalhadores que trabalhava na lavoura, no plantio, ou que trabalhava na coleta da cana, acabou. Hoje estão todos desempregados. Cada máquina desemprega 100 pessoas. E ali, a máquina não te dá aborrecimento da obrigação trabalhista, não precisa de ônibus. Bota uma máquina lá, programa ela para o computador, ela faz até sozinha. Tempo encerrado, vereador. Então, infelizmente, esse é o problema que nós vivemos de a volta da escravidão. Obrigado. Com a palavra o vereador Charles. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente e internautas. Eu queria contribuir com esta casa e com os cidadãos do nosso município, os internautas que nos assistem, e dar aqui a minha opinião a respeito do que fora falado aqui. Em primeiro lugar, eu acho que o Brasil tem jeito. Eu acho que o Brasil pode se tornar, sim, uma grande potência, sair do 7º, 8º lugar que ocupa hoje, vir a ser o 4º, 5º, a médio prazo. Mas para isso, para tudo isso, nós precisamos, em primeiro lugar, os nossos políticos precisam parar de roubar o Brasil. Se nós cessarmos o roubo, se nós pararmos de lograr o nosso país, com certeza não faltará recurso para fazer os investimentos necessários. Somos ricos em matéria-prima, nós temos o petróleo, nós temos água, nós temos áreas para o plantio, nós temos tudo que a maioria dos países precisa e gostariam de ter. Nós só não temos explorado isso da forma correta. Algumas questões vêm sendo discutidas ao longo dos anos. A questão do fator previdenciário citado aqui pelo nobre vereador Alzimiro, por exemplo, quero corroborar o nobre vereador e dizer que é um problema que está na mão dos nossos políticos. Foi criado dentro do governo do PSDB, do Fernando Henrique, mas há 12 anos o PT é governo e não resolveu. Ele tem a maioria na bancada e não consegue resolver. Por quê? O que falta para se resolver? É um crime o que se comete hoje com aposentado. Aposenta-se com 6, 7, 8, 10 salários, 5 anos depois você recebe 3, 2. Há de haver de se fazer uma equiparação, uma equivalência salarial junto com o aumento do salário mínimo. Isso vai fazer com que haja o equilíbrio. Nós vamos retomar o processo e buscar o equilíbrio, então, para que o aposentado não passe o seu final de vida, entre aspas, mendigando
né, nas portas de hospitais, pelo atendimento, mendigando por remédio, porque, coitados, não sobra dinheiro para comer, para pagar suas contas. Muitos desses aposentados sustentam, ajudam a manter as suas famílias, seus filhos, netos. É natural, é comum nós vermos isso. Então, é realmente uma grande covardia que se comete no país com essa classe. Agora, não é um erro de A, B ou C, é um erro de todos. Se o Fernando Henrique fez, se o PSDB fez e o PT há 12 anos está lá e não consertou, onde é que está o erro? É a falta de vontade política. Nós precisamos ter essa vontade política, de fazer essa mudança, e falo isso, não, vereador, sem partido, não falo isso partidariamente, até porque não sou nem de um nem de outro, não pertenço a nenhum dos dois partidos. Só falo porque realmente há falta de vontade, houve falta de vontade, ou outros interesses são maiores. As negociações, as negociatas são feitas, à medida em que são feitas, assuntos que realmente deveriam ser tratados com seriedade não são. Ficam para trás, vão empurrando. E está aí. A questão do Pacto Federativo, que eu falo aqui há 6 anos, a mudança, né, nós vivemos do repasse, principalmente as cidades mais pobres, o Fundo de Participação dos Municípios. É uma migalha, é uma mixaria. Nós precisamos mudar. O Pacto Federativo tem que ser mudado. Eu procurei votar e vou procurar votar, concluir a votação desse ano, em pessoas que eu entendo que estão comprometidas com isso. Porque eu vou cobrar. Eu, como cidadão, como político, vou cobrar. Nós precisamos mudar o Pacto Federativo. Não dá para nós continuarmos recebendo as migalhas que recebemos e o governo federal controlando tudo da forma que quer, mantendo os prefeitos escravizados. As cidades terão muita dificuldade de se manterem nos próximos anos, é um fato. Cidades como a nossa, por exemplo, Piraí, que não tem crescido, nós paramos de crescer, nós não temos tido investimento, nós não estamos gerando empregos na medida em que precisamos. Nossos jovens estão chegando no mercado de trabalho e não estão tendo oportunidade. Essa história de pleno emprego é uma mentira, não existe. Eu recebo no mínimo 2 currículos aqui por dia, mais 2 na minha empresa. Eu tenho mais de 50 pedidos de emprego hoje, acumulados ao longo desses últimos 30, 40 dias. Aonde vão trabalhar essas pessoas? Principalmente mulheres. Principalmente o emprego feminino, que nós deixamos de nos preocupar e de gerar. Precisamos retomar o crescimento, precisamos trazer novas empresas, precisamos gerar empregos. Precisamos voltar a estarmos próximos ao governo estadual e ao governo federal. Buscarmos as parcerias, buscarmos os recursos, junto à União principalmente, para todas as áreas que são necessárias, não só de infraestrutura, educação e saúde, mas todas. Existe dinheiro, existe recurso. E esses recursos não estão chegando, pelo menos não estão chegando na quantidade que deveria, na quantidade que chegava nos mandatos passados. Então, há muito que se ver, há muito que se discutir, há muito que se avaliar. O que nós não podemos deixar agora é de exercer o nosso direito democraticamente de escolher, de eleger aqueles que nós entendemos ser os melhores. Independente de partidos, de siglas, eu acho que o que deve se pensar e se avaliar nessa hora é que a democracia precisa ser feita. Nós precisamos exercer o direito de votar e votar naquele que nós acharmos melhor, ou naqueles, no caso, que ainda vamos eleger o governador também do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós temos que ter uma preocupação maior, e eu volto a repetir, independente de siglas. As questões partidárias devem ficar à parte, devem ser discutidas numa outra esfera. O momento é de nós buscarmos as soluções que o Brasil precisa para melhorarmos as nossas vidas, principalmente dos menos favorecidos. Nós temos questões ainda a discutir e eu acho que a gente precisa andar e olhar para frente. Se a gente ficar olhando para trás, nós não vamos evoluir. Precisamos buscar as soluções, precisamos ajudar, né, a fazer com que essas soluções se apresentem, cheguem. E uma outra questão que a gente vem discutindo há muito, e de vez em quando a gente se perde no diálogo aqui. A gente deixa de dar continuidade ao diálogo. Nós temos algumas situações de roubo nesse país, de assalto a esse país, que são vergonhosos. Várias situações vergonhosas que nós vivemos ao longo desses últimos anos, principalmente ao longo desses últimos 20, 30 anos. Foi quando a gente a mídia passou a ser mais presente, nós passamos a ter mais acesso às informações. Logo, o pós-ditadura nos permitiu ter mais acesso à informação. Mas ainda hoje tem muita coisa oculta. São muitas as ações cometidas que nós não sabemos. Esses desvios de verba, hoje o escândalo é Petrobras, no passado foram outras. E quantas mais? Nós não podemos julgar A, B ou C. Nós temos o Lulinha, vereador Alzimiro, que há pouco tempo atrás era jardineiro na Prefeitura de São Paulo. E hoje é um dos maiores empresários do país.
É um dos maiores latifundiários do Brasil. Dizem até ser sócio, afirmam até ele ser sócio da Friboi. Friboi é essa que vem sendo financiada pelo BNDES. Então a gente não sabe em quem acreditar, em quem confiar. Não é possível que em 8 anos, em 10 anos que seja, um jardineiro se torne, por mais inteligente, capaz, competente que ele seja, um dos maiores empresários do país. Então realmente o problema está, olha, em todo o Brasil, vem de todos os lados, a corrupção tomou conta do país, e é ela que nós precisamos combater, independente de partidos, de siglas. Nós precisamos acreditar em nomes e tentar fazer com que esses nomes nos deem o retorno que nós precisamos. O que nós queremos é igualdade. Uma maior igualdade social vai trazer benefícios para todos nós. Todos nós teremos, com certeza, uma vida muito melhor. Quanto à questão do nobre vereador Eco, que comentou aqui a respeito dessa empresa, são várias as reclamações. Eu já recebi também muitas. E eu estou de acordo com Vossa Excelência. Eu acho que é passada a hora de nós nos informarmos quanto aos procedimentos da mesma. É óbvio, é lógico que uma empresa, ela se estabelece, ela cria suas regras, condições, diretrizes. Ela é privada. E ela vai estabelecer essas regras, os funcionários vão aceitar, vão se submeter ou não a elas. O que nós não podemos permitir é que haja qualquer tipo de escravidão ou tentativa, né, de coação, de humilhação para com profissionais, pessoas nossas, nossos cidadãos, nossos irmãos. Isso está errado. Quem manda na empresa não somos nós, é o dono dela lá, o cidadão, o proprietário, não somos nós. Mas nós temos a obrigação de corresponder ao anseio da sociedade que está nos pedindo uma ajuda. Nós temos que fazê-lo. Eu estou à disposição, se preparar hoje, eu já assino agora. E vamos botar para frente. Outra questão da Uzimatec. Eu sou crítico em algumas coisas e às vezes sou mal interpretado por alguns, mas isso não me preocupa, eu não me importo. Eu fui eleito para isso, a minha proposta era essa, eu não posso mudar agora. A questão da Uzimatec. Há 2 meses atrás nós fizemos uma reunião aqui com o secretário, o subsecretário, que até hoje não nos trouxe as respostas. Não nos apresentou as soluções. Está lá a empresa operando, os 30 funcionários foram mandados embora, novas máquinas chegaram, o faturamento não acontece aqui, acontece lá, está tudo errado. Tudo errado. 4 meses se passaram. Há 5 meses essa situação vem ocorrendo e há 4 meses ela se agravou, há 3 os funcionários foram mandados embora e até hoje nós não temos resposta. Precisamos, senhores, mais uma vez, ser mais efetivos nessas questões. Nós temos aliviado, nós temos sido parceiros, como disse o nobre vereador Alzemiro aqui, mas a reciprocidade com essa casa não tem sido a mesma. Esse é o meu entendimento. Nós precisamos de uma maior participação e de uma reciprocidade maior para com essa casa. Precisamos de respostas. Os cidadãos nos cobram as respostas. Nós somos eleitos pelos cidadãos e precisamos dar respostas a eles. Então fica aqui mais uma vez o registro da minha indignação para com a falta de comunicação do Executivo para com essa casa. Obrigado, senhores. Não temos mais vereadores inscritos. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 3 de novembro do corrente ano, à hora regimental.